Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Juscelia, sou a professora de Biologia de vocês. E hoje nós daremos início às nossas atividades da Semana do PET, né? Vocês abrem o material de vocês que nós vamos iniciar na Semana 1 do PET, tá? Vocês percebem que o tema da nossa semana é ecologia, né? É um termo, na verdade, a palavra ecologia, ela pode ser desmembrada em ecos e logia, como vocês podem acompanhar aí no material de vocês aqui na leitura. Então, a palavra ela foi originada em 1869 pelo biólogo alemão Ernst Haeckel e deriva de duas palavras, oikos, que significa casa, e no sentido mais amplo, ambiente, né? Qual é a nossa casa? Maior, o ambiente. E logia aí, ou logos, que é estudo, né? Então nós vamos estar estudando sobre nosso ambiente, sobre a nossa casa, né? A ecologia significa ciência do ambiente, ou numa definição mais complexa e completa, né? Ciência que estuda as relações entre os seres vivos e o ambiente em que vivem, tá? Então existe uma relação aí entre o nosso ambiente e nós que vivemos nele. Também pode ser definido como ciência que estuda os ecossistemas. A gente percebe que no ambiente tem vários tipos de ecossistemas, né? Terrestre, aquático, aéreo, né? São os locais aí onde nós encontramos uma variedade de seres vivos. A maioria dos organismos pluricelulares, ou seja, os organismos dotados de mais uma célula, né? Que são os organismos aí, em sua maioria, né, no ambiente, dotados de muitas células, é formado por um grupo especializado de células, de tecidos que se agrupam em órgãos. Estes estão interligados, integrados em unidades mais amplas, os sistemas. E aqui está o desenho exemplificando tudo isso que nós estamos falando. Se a gente começar aqui pelo menor, que está o átomo, né, que é essa estrutura menor aí que é formada toda a matéria do universo, né? Então esses átomos eles se reúnem e formam as moléculas. Essas moléculas, por sua vez, organelas. As organelas são estruturas que estão presentes nas células. Essas células, quando elas se organizam, formam os tecidos se organizam, formam órgãos. Os órgãos se organizam, formam um sistema. Tá vendo? Aqui é um osso, né? Aqui provavelmente é tecido ósseo, uma célula óssea. E formou o osso, que forma o sistema esquelético, por exemplo. E depois forma população. Forma o organismo, então, sistema forma organismo, vários tipos de organismos vão formar a população desses organismos, e organismos de várias espécies, por sua vez, formam uma comunidade. E a comunidade aí, vocês percebem que tem seres de várias populações, de várias espécies, que formam os ecossistemas. E ao conjunto de ecossistemas formamos a biosfera da Terra, tá? Que é a área aí onde se encontra ser vivo. Lembrando, biosfera são dotados de ecossistemas, que são dotados de comunidade, de população, organismo, sistema, órgão, tecido, célula, organela, molécula e átomo. Ou seja, você é parte do menor para algo maior, ok? Então, esse aí são as divisões aí, a classificação do menor nível para o maior nível, o menor átomo e o maior biosfera, ok? Vamos passar aqui para concluir, né, a parte de ecologia. Então, embora a ecologia também estude o organismo, que é o indivíduo influenciado pelos fatores ambientais, como temperatura, umidade, né? São fatores aí que estão presentes no ambiente que vai interferir e que vai influenciar aí o indivíduo. E nesse caso, sobrepõe-se ao estudo da fisiologia do organismo. A maior parte dos estudos ecológicos preocupa-se com as relações que ocorrem em níveis de organização que vão além de organismo, população, comunidade, ecossistema, né? São níveis de organização. Para iniciarmos nosso estudo, devemos aprender os conceitos. E aqui vem o conceito, né, de cada um daqueles níveis da figurinha que a gente viu anteriormente, né? Então aqui, por exemplo, que é organismo? Cada ser vivo é um organismo, né? Seja ele unicelular, como uma ameba, ou pluricelular, como uma árvore, né? Então, é um organismo vivo. População, conjuntos de organismos de uma mesma espécie que habitam na mesma área geográfica e estabelecem relações entre si, né? Nós podemos falar, por exemplo, a população de pessoas, tá? Então, é um conjunto aí de organismos de uma mesma espécie. Uma população de planta, determinada planta, nós estamos falando de árvores da mesma espécie, né? Comunidade ecológica. Já a comunidade, ela envolve, como eu disse, né? População de planta, população de seres humanos. Quando nós falamos em comunidade, vai incluir várias populações, tá? De várias espécies. Então, comunidade é chamado aí de biota ou biocenese. É constituída de populações
que vivem em um mesmo local e interagem entre si, né? Então aí há o conjunto de populações nós chamamos de comunidade ecológica, tá? Ou comunidade simplesmente. Ecossistema compreende aí essas comunidades e os componentes não vivos de determinada área geográfica. Então quando a gente fala de ecossistemas, nós estamos levando em consideração a temperatura, umidade, né? De um local que interage entre si, tá? Então, ecossistema já é algo mais amplo do que comunidade. Biosfera, olha só, vamos voltar. A biosfera é o maior nível aí, né, de organização, tá? Porque a biosfera é o mais abrangente, tá vendo? Ele é o mais abrangente, constituído aí por todos os tipos de ecossistemas do planeta, ok? Voltando. Estrutura de um ecossistema, né? O conceito de biosfera nos ajuda a perceber que todos os ecossistemas da Terra estão interligados. Tô acompanhando a leitura, tá, gente? Vocês podem acompanhar aí na apostila de vocês também. Mesmo ecossistemas aparentemente muito distantes, estão conectados, né, por diversos fatores aí, como fluxo de energia, de nutrientes que são transportados pelas correntes oceânicas, pelo ar, pelas migrações de animais, né, que se deslocam. As baleias, um exemplo, ó, as baleias de Barthes se alimentam de águas gélidas da Antártica, mas reproduzem e criam seus filhotes em águas mais quentes, lá em Abrolhos, na Bahia. Olha só, então, é ser vivo que tá lá na Antártida, vem, se desloca, né, um continente inteiro para poder chegar aqui no Brasil, no estado da Bahia e se reproduzir, as baleias Jubarte, que é aquele tipo de baleia enorme, né? Dessa forma, as Jubartes conectam esses dois ecossistemas distantes, né? Alterações na disponibilidade do alimento na Antártida afetam o número de indivíduos e seu sucesso reprodutivo em Abrolhos, né? Então, por que elas não se reproduzem lá? Impossível os filhotes sobreviverem, né, naquela região, até por conta da quantidade aí de alimento, tá? Um ecossistema é composto por fatores bióticos e fatores abióticos. O que é isso, né? Abiótico, biótico. Sempre que vocês virem a palavra a letrinha A em alguma palavra de biologia, é prefixo de negação não, né? Então, quando nós falamos de fatores abióticos, é aqueles que não têm vida, tá? E fatores bióticos é aqueles que possuem vida, né? E quais seriam esses, né? Quando a gente fala de fatores bióticos, todos os seres vivos, comunidades que pertencem ao ecossistema, são seus fatores bióticos, né? Igual, por exemplo, os produtores, que são as plantas, né? Autótrofas, fotossintetizantes, que realizam fotossíntese, representada aí pelos vegetais, bactérias, né? Algas, são exemplos aí de fatores abióticos, os autótrofos, né? Consumidores, nós somos consumidores, né? E dentre esses consumidores aí, heterótrofos, representados por animais, por exemplo, né? Aí, dentre esses consumidores, a gente vai ver que existe o secundário, terciário, consumidor primário, tá bom? E os decompositores, que são aqueles saprófitos, né? O que quer dizer? Saprófitos é a mesma definição de decompositores. Eles realizam aí a decomposição da matéria orgânica, né? Ou reciclagem da matéria no ecossistema. Aí são os fungos e as bactérias que são os decompositores, tá? Aqueles que decompõem a matéria orgânica. Aí vocês poderiam falar urubu. Urubu, ele se encontra em consumidores, tá? Decompositores são fungos e bactérias. Fatores abióticos, né, que são aqueles prefixos de negação a, que não tem vida. Todos os elementos físicos e químicos necessários à manutenção da vida. Se a gente falar, por exemplo, água, ela não tem vida, mas a vida depende da água, não depende? Afinal de contas, sem água não tem vida. Então, luz. Luz tem vida? Não tem, mas a vida depende da luz, né? Então, água, luz, calor, pressão, gases, sais minerais, gravitação, né? Gravidade, e são aí fatores abióticos, são aqueles que não têm vida, mas que a vida depende deles, tá? Então, são fatores bióticos, abióticos aí, que um ecossistema é composto, né? Afinal de contas, nossa biosfera é composta aí de vários ecossistemas, ok? Aí veio aqui a atividade da semana 1. São apenas 3 questões, e aí eu quero que vocês realizem essa atividade no caderno de vocês, tira a foto e envia aqui para a professora, tá bom? Na próxima aula nós faremos a correção, beleza? Qualquer coisa estou à disposição. Tchau!